Oi, gente, vamos continuar aí então com o capítulo 14, a parte agora de quinidários. Bom, os quinidários, eles recebem esse nome aí porque eles têm células que são chamadas de quinidócitos e liberam aí uma substância urticante. E aí a gente tem a sensação de quando entra em contato com essa célula urticante que ela está queimando a gente. É aquela famosa queimadura da água viva. Então ela queima, ela arde, produz uma sensação aí de dor na hora. Os quinidários eles surgiram aí há aproximadamente 600 milhões de anos e foram os primeiros animais aí pluricelulares com sistema digestório. Eles têm mais de 11 mil espécies e entre essas espécies, os mais conhecidos são esses que estão sendo mostrados aqui na imagem. Vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Então, a água-viva, existem diversas espécies. Essa daqui é do gênero Chrysaora. Os recifes de corais, esse daqui no Espírito Santo. Aqui uma caravela portuguesa, que é chamada de Physalia physalis. A caravela portuguesa, eu já devo ter comentado com vocês, mas ela é formada por vários indivíduos de mesma espécie, onde cada um tem uma função diferente. Então, ela é formada por 4 tipos de pólipos, que apresentam aí uma divisão de trabalho. Então, uns vão ser responsáveis pela flutuação, outros pela defesa, outro pela captura de alimento, outros pela reprodução. Então, isso é uma colônia, para quem não sabe. Então, é formada por vários indivíduos de mesma espécie, neste caso, 4 tipos de pólipos, com uma divisão de trabalho. Aqui do ladinho, nós temos a medusa, do gênero Hydra. Essa está sendo observada ao microscópio de luz. É um dos poucos quinidários que habitam ambientes de água doce e ela pode ter a coloração verde, parda ou cinza. Ela se locomove através de cambalhotas. É um movimento bastante lento. São consideradas também animais sésseis. E aqui embaixo, nós temos a anêmona do mar. A anêmona do mar, todos vocês assistiram Procurando Nemo, então já conhecem tanto a anêmona do mar como a água-viva. Então, as duas liberam essa substância urticante e o Nemo, que é o peixe palhaço, ele consegue ficar sobre ela. Outros peixes não conseguem. A gente viu isso no desenho e isso de fato é real. Bom, os quinidários eles podem ter duas formas diferentes. Eles podem ser pólipos, quando eles são fixos, ou eles podem ser medusa. O formato deles é diferente. Eles têm sistema digestório, porém esse sistema digestório é incompleto, formado apenas por uma única cavidade. E essa cavidade é a boca. Portanto, todo alimento que entra, ele sai após a digestão também pela boca. Então, o sistema digestório incompleto, formado por apenas uma cavidade, que é a boca. Sistema digestório completo, ele tem duas cavidades, boca e ânus, assim como o nosso sistema é completo. Então, os quinidários, eles apresentam duas formas, como eu acabei de falar, pólipos, que geralmente são fixos, e medusas, que se locomovem. Lembrando que nós falamos aí anteriormente da hidra. A hidra é um pólipo e ela consegue se locomover muito lentamente através de cambalhotas, mas ela é considerada um pólipo. Bom, os quinidários, então, nós já vimos que eles podem viver sozinhos, como por exemplo a água-viva e a hidra, ou podem viver aí em colônia, como é o caso das caravelas d'água. Ele ainda fala aqui pra gente que os quinidários apresentam nos tentáculos, essa parte que fica aqui para baixo ou voltada para cima. Então, nos tentáculos, eles apresentam essas células que são especiais, chamadas de quinidócitos. Essas células, elas contêm aí um filamento com espinho, que ajuda a injetar essa substância urticante no corpo aí da presa ou predadores, podendo causar sérios ferimentos e até mesmo a morte. Bom, quando vai causar a morte? Quando for um animal menor. Por exemplo, vai ali se alimentar de um peixe. E aí sim, ela libera essa substância urticante ao entrar em contato com aquele animal
e aquele animal de pequeno porte morre. Quando uma água-viva toca na gente, pode levar à morte? Uma única não. Agora, se for aí um monte de água-viva, a gente pode ter uma intoxicação, ficar um caso mais grave, mas dificilmente vai ser levado à morte. Essas células aí especiais, elas são chamadas de quinidócitos. Então, esses quinidócitos, eles liberam aí o que é chamado de... o quinidócito, ele libera um cisto, e aí tem esses espinhos que vão entrar em contato e liberar essa substância urticante. Os quinidários, eles são carnívoros, alimentam-se sempre de pequenos animais aquáticos ou partículas que estão suspensas na água. A digestão deles, como eu falei para vocês, eles têm aí uma única abertura, que é a boca, por onde o alimento sai, o alimento entra e os resíduos saem. Não tem ânus, e esses animais aí, quando eles capturam uma presa, eles levam aí diretamente a essa única cavidade, que é a boca. E tudo que não for utilizado, que são chamados aí de resíduos metabólicos, saem também pela boca. No interior dessa cavidade digestória, o alimento ele vai ser digerido por enzimas e os nutrientes dessa etapa são absorvidos então pelas células. E aí nós temos a digestão extracelular e a digestão intracelular. Então, a digestão extracelular acontece na cavidade e a intracelular nas células, dentro das células. Aqui do ladinho ele fala pra gente das queimaduras de água-viva, ó. Nas praias, especialmente no verão, é comum ocorrerem acidentes com banhistas, que sem perceber acabam encostando em águas-vivas ou caravelas, enquanto nadam no mar. O contato com esses animais pode causar grandes acidentes em decorrência de substâncias urticantes liberadas pelos quinidócitos, presentes nos tentáculos desses animais. As vítimas devem ser encaminhadas ao hospital mais próximo ainda nas primeiras 24 horas após o acidente, para que não tenha nenhum tipo de intoxicação, para que não tenha nenhum problema. Tudo bem? Continuando aqui, nós temos aí a estrutura de um quinidócito, que é essa célula que os quinidários possuem, que vai causar aí essa queimadura, essa substância urticante. Então, aqui nós temos a hidra, aqui os tentáculos, e nos tentáculos dela nós temos, então, o quinidócito. Olha ele aumentado aqui, como ele funciona. O quinidócito, ele fica aqui paradinho. Quando ele avista não, né? Quando ele sente a presença aí de uma presa ou de um predador, ele libera esse quinidocisto, e aí ele sai assim, entra em contato com a pele da pessoa, causando aí a queimadura. Tudo bem? E aí ele fala aqui embaixo pra gente que os quinidários, eles têm a epiderme, que reveste aí toda a parte externa dele, e internamente eles possuem a gastroderme, reveste a cavidade digestiva, onde é feito aí o tipo de digestão extracelular. Entre a epiderme e a gastroderme existe a mesogleia. Ela é uma camada gelatinosa. Esse aspecto gelatinoso das medusas, ele se deve aí a maior quantidade de mesogleia do que nos pólipos. Esses animais, eles são os primeiros a apresentar tecidos verdadeiros, embora eles não possuam órgãos ou sistemas. A simetria deles é radial. Então, se eu dividir aí o corpo deles, eu não tenho partes iguais, assim como o nosso. Os primeiros animais a apresentarem neurônios foram eles. Porém, eles apresentam aí um sistema nervoso difuso e bastante simples, sem um órgão central. Olha o sistema difuso sendo mostrado aqui. Os neurônios, eles formam uma rede em que, em contato direto com as células sensoriais, eles conduzem os estímulos, atuando aí nos movimentos. Eles não possuem sistema respiratório e as trocas gasosas deles acontecem na água por difusão, entre as células e o ambiente aquático.